no atendimento da urgência, mas tentar, de modo protocolar, orientar como fazer o atendimento do paciente que vem com suspeita de cálculo renal, cálculo ureteral na urgência. Eu trouxe aqui um caso, um homem de 29 anos, se apresenta no pronto-socorro com uma história de 72 horas de dor lombar à direita, irradiando para a virilha. No momento, está clinicamente bem, não teve febre e refere intensa dor. Assim, esse é um quadro típico de ureterolitíase, um quadro bem próximo do que a gente vê no dia a dia, mas a gente não pode esquecer de outras condições que também levam à dor abdominal, como apendicite, diverticulite, abdômen agudo obstrutivo, mas esse quadro é um quadro bem sugestivo, com apresentação com dor lombar, irradiando para a virilha, eventualmente para o genital. E como conduta, a primeira coisa, o que mais chama atenção é a dor intensa do paciente. Então, a gente vai fazer a analgesia e vai proceder os exames laboratoriais e os exames de imagem baseado no quadro clínico. Quando a gente fala em cólica renal, cólica nefrética, normalmente é uma cólica de forte intensidade, o paciente está muito bem e, de repente, começa a sentir a dor. Essa dor pode ser lombar, flanco, eventualmente a dor ela vai para a genitália, no homem ela irradia para o testículo e na mulher pode irradiar para o grande lábio. Alguns casos, o paciente tem uma dor tão intensa que vem associado náuseas e vômitos, e em alguns casos, principalmente os cálculos que são distais, o paciente apresenta uma urgência miccional, polaciúria. Isso é mais característico dos cálculos distais. Disúria e hematúria também pode vir acompanhando. Aqui eu trouxe uma figura ao lado que mostra os 3 principais pontos onde os cálculos eles obstruem. Normalmente o cálculo renal de pequeno volume não causa dor, mas aquele cálculo que estava no rim e migra, ele tem 3 pontos onde ele obstrui normalmente, que é a JUP, que é uma junção ureteropiélica, o ureter médio no cruzamento com os vasos ilíacos e aqui na JUP, na JUVE, junção ureterovesical. Então, essa é uma apresentação clínica padrão. Cálculo varia de modo com fatores geográficos, climáticos, étnicos, dietéticos e até mesmo genéticos. A prevalência ela varia de 1 a 20% e a população mais acometida são homens de 20 a 40 anos, brancos, e existe uma relação direta entre cálculo e desenvolvimento de doença renal crônica e também a presença de cálculo em pacientes com síndrome metabólica. A composição, os mais comuns são oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, ácido úrico e estruvita. Estruvita são cálculos que estão mais associados à infecção. Aqui uma tabela que a gente, como urologista, a gente está mais acostumado com essa visão, mas visualmente a gente consegue distinguir os cálculos um do outro. O mais comum é o cálculo de oxalato de cálcio monohidratado, que são pedrinhas pretas, normalmente pedras duras, de alta densidade, seguido de oxalato de cálcio dihidratado, que são cálculos mais moles, por assim dizer. Eles têm a periferia mais amolecida, mas um centro tem um cristal duro. Um cálculo, quando a gente começa a operar, parece muito fácil, quando chega no meio está mais durinho. E aqui são outros cálculos, de fosfato de cálcio e o de estruvita, que é o fosfato tamonesiano magnésio. O de ácido úrico, e aqui uma causa mais rara e relacionada à genética, que é o cálculo de cistina. Aqui, bem breve, são fatores de risco para recorrência, porque a gente sabe que o paciente que se apresenta com cálculo na urgência, após tratado, após eliminação espontânea ou até mesmo cirurgia, ele tem uma chance, em 10 anos, de 50% de recorrência. E os fatores que estão mais associados à recorrência são pessoas que têm o cálculo quando mais jovens ou até mesmo adolescentes, história familiar de cálculo, cálculos de bruxita, ácido úrico e estruvita tem maior recorrência, doenças
como hiperparatireoidismo, síndrome metabólica, nefrocalcinose, rim policístico, doenças desabsortivas que vão fazer a alteração da absorção de cálcio e oxalato. Por exemplo, pacientes que foram submetidos ao bypass, a cirurgia bariátrica, eles têm, por conta de desabsorção, maior prevalência de cálculo. Cálculos de origem genética, são os pacientes com cistinúria, hiperoxalúria primária, acidose tubular renal tipo 1, xantinúria. Existem algumas drogas que induzem a formação de cálculos e também alterações anatômicas. E varia como rim ferradura, obstrução de Jupe, estenose de Jupe, divertículo no cálice pela estase da urina, a formação de cálculo e outras alterações anatômicas. Com relação à analgesia, uma coisa que é muito comum no pronto-socorro é o paciente falar: poxa, fui no pronto-socorro, tomei até morfina. E quando a gente vai ver as orientações da Sociedade Europeia de Urologia, ela traz que o anti-inflamatório ele é bastante efetivo no tratamento e eles são superiores aos opioides. Então, como recomendação forte, ele orienta que a primeira opção seja anti-inflamatório. Ele pode ser a dipirona e, dependendo do risco cardiovascular do paciente, diclofenaco, indometacina, ibuprofeno. Essas são as orientações locais. O que a gente tem normalmente pode ser cetoprofeno, tilatil, tanoxicam, que tem um bom controle associado à dipirona. E ele considera os opioides como segunda opção. Além disso, o paciente que tem uma cólica refratária à analgesia, sendo essa feita com dipirona, com anti-inflamatório ou até mesmo com opioide, considerar o tratamento cirúrgico. Aqui é o modo de ação dos anti-inflamatórios. Eles agem na arteríola aferente, induzida pela prostaglandina, induz uma vasoconstrição do glomérulo, e isso daí vai reduzir a diurese, vai reduzir o edema e também a estimulação do músculo liso do ureter. Isso faz com que haja um controle álgico melhor. Aqui eu trago uma revisão sistemática avaliando a eficácia dos anti-inflamatórios comparado com o opioide, comparado com o paracetamol. O motivo dessa revisão foi que a analgesia seja realizada com anti-inflamatórios. Entretanto, o medo de utilizar os anti-inflamatórios devido a seus eventos adversos e a incerteza sobre a superioridade em relação aos opioides, foi realizada essa avaliação. Em relação ao controle da dor, o resultado é que os anti-inflamatórios não esteroidais eles são equivalentes ao opioide, no caso o paracetamol venoso, em diminuir a dor em 30 minutos. Entretanto, os anti-inflamatórios ele tem menos vômito e náuseas e também menos necessidade de analgesia de resgate comparado com os opioides. Então, dessa maneira, ele coloca o analgésico, o anti-inflamatório, como primeira opção no paciente que se apresenta com cálculo renal na urgência. Então, o paciente que vem para a gente com suspeita de urolitise, uma prescrição que eu costumo sugerir. Manter o paciente em jejum faz completo sentido, principalmente para a gente cirurgião, porque esse paciente é um paciente potencial cirúrgico. Então, o jejum é super importante. Dipirona, 1 grama de 6 em 6. O tanoxicam, que é o tilatil, 40 miligramas uma vez ao dia. Ou cetoprofeno, de 12 em 12, também é uma opção. O paciente que se apresenta com náusea ou vômito, fazer o uso de antimédico. Eu costumo utilizar a ondansetrona. E a morfina como resgate. E aí pode ser 2 miligramas de 4 em 4, a depender da dor. Você pode titular e, inclusive, aumentar a dose. Um soro basal para o paciente que se mantém em jejum. E o antibiótico, somente nos casos em que a suspeita é de infecção, ou seja, uma pielonefrite infecciosa. E o antibiótico ele só deve ser iniciado após a coleta de urocultura, porque se a gente inicia o antibiótico sem a coleta de urocultura, isso dificulta depois para fazer um ajuste, o escalonamento do antibiótico. Então, essa seria uma prescrição básica do paciente com urolitise. Em relação à urolitise
a parte laboratorial, a Sociedade Europeia ela recomenda esses exames. O hemograma, para fazer uma avaliação do leuco, sódio de potássio, associado à função renal, ureia e creatinina. PCR deve ser solicitado, porque a gente utiliza isso como parâmetro, inclusive, para determinação de tratamento cirúrgico ou não. O INR e o TTPA, ele é recomendado quando há uma possibilidade de tratamento cirúrgico. Então, até mesmo para não haver uma nova coleta, eu sugeriria coletar já inicialmente. Urina tipo 1, urocultura, se houver suspeita de infecção, e sempre coletar antes do antibiótico. E no caso das mulheres, solicitar o beta-HCG, pois mulher em idade fértil, sempre há a possibilidade de uma dor abdominal ser uma gestação ectópica, então excluiria outro diagnóstico. Com relação ao cálculo, qual é o exame de imagem que a gente deve solicitar? Nos adultos, o padrão ouro, todo mundo sabe, é a tomografia de aparelho urinário, normalmente sem contraste, mas o primeiro exame a ser realizado é o ultrassom do aparelho urinário. Nas gestantes, a primeira opção é o ultrassom, e nas crianças também, tendo como segunda opção o raio-x simples e a tomografia de baixa dose. Eu vou falar um pouquinho de cada método. E assim, com relação à opacidade no raio-x, os cálculos que são radiopacos são principalmente os cálculos de cálcio, o oxalato de cálcio, fosfato de cálcio. E aqueles radiotransparentes são ácido úrico, urato de amônio, xantina e drogas. Normalmente os radiotransparentes, eles são radiotransparentes ao raio-x, porém eles são vistos na tomografia. Inclusive a tomografia é o método de escolha, é o padrão ouro. Entretanto, o cálculo de Indinavir, formado pelo uso de Indinavir, que é um antirretroviral, ele é na tomografia também transparente. Então, o melhor método para diagnóstico no paciente que é HIV e toma Indinavir seria realizar a ultrassonografia. Com relação ao ultrassom, normalmente é o primeiro exame, é seguro, não tem risco de radiação, é reprodutível, é barato e ela tem a facilidade em localizar cálculos renais na pelve renal, na JUP e na JUV, e também um bom sinal, assim, uma coisa que facilita, mesmo quando ela não visualiza o cálculo, seja por dificuldade na localização, ou até mesmo muitos gases intraabdominais, ela vê a dilatação ureteral ou da pelve renal. E isso daí é um sinal indireto de que há uma obstrução. Apesar de não identificar o ponto de obstrução, ajudaria. E tem alguns locais, inclusive, que só pode realizar a tomografia após a realização de ultrassom. Então, como primeiro exame, é uma excelente escolha. Para cálculos ureterais, ele tem uma especificidade um pouco maior e a sensibilidade ela é igual para cálculos renais e ureterais. A tomografia é o padrão ouro. A tomografia, para a gente, urologista, é o melhor exame, porque ela consegue ver o diagnóstico, o diâmetro do cálculo, a densidade, o que vai impactar, inclusive, na escolha do tratamento cirúrgico, nas opções de tratamento, como litotripsia corpórea. A distância da pele para o cálculo, porque isso impacta no tratamento, na escolha de qual tratamento você vai realizar. Por exemplo, o paciente que tem uma obesidade central, que a distância pele-cálculo é maior do que 10 centímetros, é um paciente desfavorável para a realização da litotripsia extracorpórea. Além disso, vai ver a anatomia, se tem dilatação, se tem um cálice aberrante, se tem uma anatomia não convencional. E, além disso, ela pode excluir cálculo quando vem negativo e diagnosticar outras causas de dor abdominal, como apendicite, diverticulite, obstrução intestinal. Em alguns casos, quando você precisa avaliar a anatomia dos cálices ou mesmo a função renal, a função de filtração do rim, o contraste ele é necessário e pode ser utilizado. Mas, na maioria, a tomografia sem contraste ela vai ser excelente. Uma opção de baixa dose de radiação, é fazer uma tomo de baixa dose, mas que ela não é para todos os pacientes. Uma
condição para que a gente realize são pacientes com IMC menor que 30. E a sensibilidade para cálculos maior do que 3 milímetros é 100%. E cálculos menor do que 3 milímetros, 86%. Ou seja, para cálculos realmente que tem um impacto clínico, a tomografia ela é excelente. No caso da gestante, o que a gente preocupa é a questão da teratogênese e da carcinogênese. Isso está relacionado com o período gestacional, está relacionado com a dose de contraste. E quando a gente faz algumas avaliações para a gestante, a gente tem que ter um valor preditivo positivo de 95% a uma TC de baixa dose, comparado com 80% a ressonância e 77% o ultrassom. Mas a gente sabe que, na prática, a gente tem muito receio, e deve ter mesmo, receio de realizar a tomografia. E aí a Sociedade Europeia ela traz que poucos estudos existem com um bom nível de evidência, suportando o uso de ultrassom e também da ressonância. Mas como método de escolha, a ultrassom seria o melhor para as mulheres gestantes, seguido de ressonância. A ressonância ela não mostra o cálculo, mas ela consegue mostrar a falha de enchimento, o que é um sinal indireto. E, em última opção, utilizar a tomografia de baixa dose, mas sempre conversar com a paciente, conversar com a ginecologista, ver a idade gestacional, para não ter riscos. Mas, em alguns casos, até mesmo para evitar procedimento cirúrgico, quando a gente tem muita dúvida, a gente faz tomo de baixa dose. Na criança, o ultrassom é a melhor arma para a gente, e como segunda opção, teria uma radiografia, mas que a sensibilidade e a especificidade é bem inferior comparado com a tomografia de baixa dose. Então, para a criança, começar sempre com ultrassom, tentar fazer com que a bexiga esteja cheia para poder fazer uma avaliação adequada do trato urinário. Esse paciente teve uma analgesia adequada, ficou melhor, no momento está assintomático, o leucograma de 9.600, uma creatinina, função renal normal, uma PCR normal, urina tipo 1 com leucostura e pequena quantidade de sangue, o que é esperado para o paciente quando tem cálculo ureteral, cálculo renal. Na tomografia, foi evidenciado um cálculo no ureter médio, com 0,6 centímetros, com discreta dilatação a montante. Esse é um paciente típico que a gente manda embora do pronto-socorro. A gente manda embora orientado, obviamente. Então, esse paciente iria com terapia expulsiva medicamentosa para casa, teria necessidade de um urologista vir avaliar. Essas são questões que a gente coloca sempre no grupo para poder identificar a melhor prática para os pacientes, que pessoalmente eu já tive ureterolitise, é uma situação de muito desconforto, é uma dor muito forte, e o paciente muitas vezes tem receio de ir para casa com analgesia oral, porque ele sabe que eventualmente pode vir uma dor e o paciente não quer ter essa dor, ou pelo menos não quer esperar a medicação fazer efeito. Então, isso é uma coisa muito crítica para a gente trabalhar nessa interface entre o pronto-socorro e o especialista. Quando que deve ser realizada a terapia expulsiva medicamentosa? A gente tem 4 critérios que têm que ser preenchidos. A dor tem que estar controlada. Obviamente, o paciente que tem um cálculo ureteral, se ainda está com dor, ele precisa de uma intervenção, ou melhorar a analgesia, ou mesmo tratamento cirúrgico. O paciente ele tem que ter ausência de infecção. Um cálculo ureteral obstrutivo, associado a um leuco aumentado, sugere pielonefrite obstrutiva, uma pielonefrite complicada com obstrução. Então, esse paciente requer início de antibiótico, requer intervenção com catéter duplo, derivação urinária, seja ela com catéter duplo J ou nefrostomia. O paciente ele deve ter ausência de disfunção renal. O paciente eventualmente tem uma doença renal crônica controlada e mesmo às vezes obstruindo um lado só, ele tem uma injúria renal suficiente para causar uma disfunção renal. Ou esse paciente tem um cálculo renal bilateral obstrutivo, esse paciente não pode realizar a terapia, porque ele vai degringolar a função renal. E o último quesito é a questão dos cálculos.
o tamanho do cálculo. Os cálculos ureterais que têm maior benefício são cálculos de até 7 centímetros, 0,7 milímetros, 0,7 centímetros. Hoje a gente ainda faz terapia expulsiva para cálculos ureterais de até 1 centímetro, porque na literatura demonstra essa possibilidade. Mas realmente, os que têm maior benefício são aqueles cálculos que vão até 7 milímetros, porque tem uma taxa de expulsão maior. E os alfa-bloqueadores, que são medicações utilizadas na terapia expulsiva, elas têm o melhor efeito para cálculos distais com maior do que 5 milímetros. Parece contraditório, mas os cálculos distais são aqueles que têm maior chance de sair. E quando você compara o benefício num cálculo menor, de, por exemplo, 3 milímetros em relação ao de 5 milímetros, o alfa-bloqueador tem um maior benefício no cálculo maior, porque no pequeno, vamos dizer, sairia de qualquer maneira. E algumas sugestões de avaliação com o urologista. Febre, paciente que vem com obstrução ureteral com febre, suspeita de infecção do trato urinário, seja ela por sinais clínicos ou exames laboratoriais. Na ultrassom ou na tomografia, mostrou uma dilatação moderada da via urinária a montante, paciente que tem dor refratária, paciente que tem insuficiência renal aguda, o paciente que tem obstrução ureteral com um rim único, às vezes o paciente nem sabia que era rim único, fez uma tomografia e descobre que tem um cálculo renal em rim único, ou um cálculo obstrutivo em rim único. Cálculo obstrutivo ureteral bilateral. O cálculo ureteral maior ou igual a 5 milímetros é uma sugestão. Alguns hospitais utilizam como protocolo maior do que 5 milímetros, uma avaliação ou pelo menos uma consulta com o urologista para que ele fique a par da situação e possa orientar melhor o paciente. E também pacientes que têm cálculos ureterais e seja gestante. A terapia expulsiva medicamentosa, ela deve garantir o paciente tenha uma analgesia controlada. Anti-inflamatório, 5 a 7 dias. E, normalmente, como eu libero os meus pacientes? Eu deixo o Toragesic, o Tormiv, que é o sotorolaco, de 8 em 8 horas. A dipirona, 1 grama de 6 em 6, se dor. Normalmente controla bem, mas tem alguns pacientes que têm a necessidade de uso do tramal ou outro opiáceo. E, associado a isso, utiliza o alfa-bloqueador, que tem efeito de classe. Normalmente a gente passa a tansulosina 0,4 via oral à noite, por 4 semanas, porque ela tem menos efeitos colaterais comparados com a doxazosina, que pode dar um pouco mais de hipotensão postural, e o paciente acaba preferindo o uso da tansulosina. Mas, como efeito de classe, o alfa-bloqueador, eles são semelhantes. O antiemético, se for necessário, e uma orientação bem típica é o paciente coar a urina. E, eventualmente, o paciente vai eliminar o cálculo e não vai perceber que eliminou o cálculo. Então, uma orientação é você coar, pegar um pano, separar para isso. Toda vez que o paciente for urinar, coar a urina para poder identificar a eliminação do cálculo. Retorno ao pronto-socorro se tiver dor refratária, ou seja, se as medicações que você prescreveu não foram efetivas, se apresentar febre no segmento ou calafrios. E sempre deixar amarrado a volta do paciente com o urologista, porque existem situações em que o paciente melhora da dor, mas não há eliminação do cálculo, e essa persistência do cálculo com a obstrução pode levar, num segundo momento, à perda da função renal. Tem pacientes que têm cálculo, não sente nada, e quando vai ver no acompanhamento, tem um rim excluso por conta de um cálculo não tratado e não acompanhado. Então, é muito importante deixar muito bem casado que o paciente vai voltar com o urologista. É bom que ele volte com 2 semanas. A gente pode até fazer a terapia expulsiva para 4 semanas, mas ele volte com 15 dias ao urologista para ser reavaliado, para ver como o paciente está, se está sendo necessário tomar medicação, se dá para reduzir o uso de medicação analgésica, até para a gente sentir como está indo esse processo. Com relação ao cálculo, a gente tem
algumas situações que vão mostrar, ó, esse cálculo tem maior chance de ser eliminado ou não. E nessa revisão, na verdade, numa coorte, mostrou que o tamanho e a localização são preditores de eliminação. Quando a gente vai ver, cálculos menores do que 5 milímetros foram eliminados em 89% das vezes, comparado com 49% dos cálculos entre 5 e 7 milímetros, comparado com 29% dos cálculos acima de 7 milímetros. Então, a gente vê que cálculo acima de 7 milímetros tem uma taxa de eliminação muito inferior. Ou seja, cálculos menor do que 5 milímetros, de ordem prática, 90% vai ser eliminado. Entre 5 e 7, metade. Ou seja, de 10 pacientes que você atende, 5 vão eliminar, 5 vão ter necessidade de tratamento cirúrgico. E os pacientes com cálculo acima de 7 milímetros, a grande maioria ela não vai ser eliminada. Então, é um paciente que pode até haver uma progressão do cálculo, o cálculo que era ureteral proximal, desce, vai para distal, mas uma grande porção vai ainda precisar de tratamento cirúrgico. E também a localização. Cálculos no ureter proximal tem uma taxa de eliminação muito menor se comparados ao ureter médio e muito menor ainda comparado com o ureter distal. Outro estudo que mostra que um estudo realizado por radiologistas, eles criaram um método de predição que leva em consideração o tamanho do cálculo e a taxa de eliminação espontânea em 20 semanas, foi quando eles avaliaram, dos pacientes, foi de 98% em cálculos de 0 a 2 milímetros, na verdade de 0 a 3, né? Eles fizeram esse cutoff, 81% em pacientes com 4 milímetros, 65% em 5 milímetros, 33% em pacientes com 6 milímetros e 9% aqueles pacientes com cálculo maior do que 6,5 milímetros. Então, a gente vê que o tamanho do cálculo é um fator que vai interferir na nossa decisão. Então, quando a gente decide por tratar ou não tratar o paciente, o tratamento é naqueles pacientes que não encaixam na proposição de terapia expulsiva medicamentosa, como eu falei, ou seja, hidronefrose infectada, ou seja, um cálculo ureteral obstrutivo associado com infecção, comprometimento de função renal, dor persistente, independente de uma analgesia adequada. Então, esses são os casos que a gente vai tratar. E aqui, como eu falei, a sociedade ela mostra um benefício maior para aqueles pacientes que têm um cálculo maior do que 5 milímetros distais. Havia uma tendência em utilizar inibidores de 5-fosfodiesterase ou corticoide em combinação, e os estudos são preliminares ainda para a gente poder associar corticoide com o alfa-bloqueador ou inibidor de 5-fosfodiesterase ao alfa-bloqueador. E, como eu falei, existe um efeito de classe e também o maior benefício é para cálculos distais maior do que 5 milímetros. E nessa orientação do ano de 2021, eles orientam, a orientação ela não é exclusiva, ou seja, ela não exclui os outros casos, mas ela recomenda, com grau forte de recomendação, utilizar o alfa-bloqueador como opção na terapia medicamentosa para pacientes com cálculo acima de 5 milímetros distal. O paciente que a gente deu alta com orientação de terapia expulsiva, ela voltou com 48 horas com uma piora da dor, mesmo com medicações prescritos, realizou novos exames laboratoriais e veio um leuco estourado, um leuco de 16.500. Aí a gente consegue mostrar que a gente tem dois indicativos da falha da terapia expulsiva. Primeiro, o paciente que volta com dor, a despeito de usar a medicação conforme orientado, e um leucograma alterado. Suspeita clínica, claro, pielonefrite obstrutiva. O urologista deve ser consultado e algumas medidas elas devem ser realizadas. A pielonefrite obstrutiva é um quadro de pielonefrite complicada, porque tem obstrução do sistema coletor. Pode ser por ureterolitise, cálculo ureteral, ou um cálculo em pelve que tem associado
um grau de obstrução. E a conduta é sempre analgesia, controle de sepse. Se o paciente preenche os critérios de sepse, você deve instaurar o protocolo de sepse. A gente tem o protocolo de sepse no hospital. E a antibiótico-terapia ela deve ser instituída. Habitualmente, utiliza-se a ceftriaxona, mas isso depende do hospital, depende da epidemiologia local, do grau de resistência. Cada hospital ele faz o seu estudo local e orienta qual o antibiótico deve ser instituído antes do início do antibiótico, coletar urocultura e deve ser indicado uma derivação urinária, que deve ser obrigatória e na urgência. Essa derivação ela pode ser realizada de duas maneiras: o implante de catéter duplo J ou de nefrostomia. Existe uma recomendação de que os pacientes utilizem o tratamento de derivação urinária associado à antibiótico-terapia. Porque a gente viu que tratar esse cálculo, ou seja, ir lá, pulverizar com laser, retirar os fragmentos, isso está associado à piora do risco de sepse, complicações pós-operatórias, dificuldade na realização do procedimento cirúrgico, aumenta a taxa de mortalidade, morbidade, maior tempo de internação. Então, a recomendação é atrasar o tratamento definitivo até que a sepse esteja resolvida. Então, normalmente, a gente passa o catéter duplo J, dá alta com antibiótico terapia e, no segundo momento, programa o tratamento definitivo. Quando a gente faz a descompressão, é interessante que haja uma nova coleta de urocultura, que às vezes a urina estava represada e infectada acima do cálculo, ela é liberada depois da descompressão e é indicado fazer uma nova coleta. Iniciar o antibiótico imediatamente, indicação de UTI se houver necessidade e reavaliar o esquema de antibiótico-terapia, normalmente 48 horas, se dá para escalonar o antibiótico baseado no antibiograma da primeira urocultura. Aqui são figuras que a gente mostra o que é um catéter duplo J. Eu sei que todo mundo talvez conheça, mas existem algumas pessoas que não sabem como funciona. Ele é um catéter que tem uma alça proximal e uma alça distal. Esse catéter normalmente ele é de silicone ou outro material e ele é multiperfurado. Ele permite que a urina ela seja escoada do rim para a bexiga e ultrapassa o cálculo obstrutivo, nesse caso um cálculo ureter médio. Uma coisa que está associado à dor, inclusive pela presença do catéter, que muito paciente volta no pronto-socorro, é falar que toda vez que vai urinar, ele sente uma dor, porque como o catéter ele é multiperfurado e ele está em contato direto com o rim, quando há a pressão do detrusor, que é o músculo da bexiga, para urinar, a gente perde aquela válvula, o mecanismo de válvula ureteral. Então, há um refluxo de urina e essa dilatação da cápsula renal faz com que o paciente sinta essa dor de forte intensidade e de alta pressão no rim. Além disso, a própria presença do catéter na bexiga, ele faz com que o paciente haja uma interpretação de que a bexiga está sempre cheia. Então, algumas coisas que a gente pode fazer: associar antimuscarínicos e associar alfa-bloqueador para reduzir os efeitos relacionados à presença do catéter. Uma outra forma de derivação urinária, que é igualmente efetiva no quesito derivação, é a nefrostomia. A gente não faz de rotina, a gente tem o hábito de passar o catéter duplo J, mas em termos de derivação, elas são semelhantes. Aqui eu trouxe um fluxograma, que é mais ou menos resumindo tudo que a gente falou até agora, que é o paciente com cólica nefrética, que são as apresentações clássicas: início abrupto, cólica de forte intensidade, lombar ao flanco, inguinal ou região genital, com urgência ou polaciúria, avaliação diagnóstica com exames de laboratório e exames de imagem. Quando o diagnóstico é confirmado, a gente vai para o fluxo do cálculo. Quando o diagnóstico é excluído, a gente vai investigar outras causas.
ver se tem algo que possa estar causando essa dor lombar no paciente. Tem os critérios de avaliação de urgência, critério de avaliação com o urologista. E, obviamente, se o paciente tem um rim único obstruído, obviamente que o paciente que tem um cálculo ureteral bilateral ou uma dor de forte intensidade que não melhora, piora do estado clínico, isso são critérios que talvez mereçam uma avaliação imediata. E isso deve ser feito por contato telefônico. Ligar para o urologista, passar o caso, para que haja uma brevidade na tomada de decisão. O paciente que se encaixa para o tratamento ambulatorial, fazer a analgesia adequada. Não adianta dar alta para o paciente com Buscopan composto, que tem 250 mg de pirona, não vai ter uma analgesia adequada. Alfa-bloqueador, coaurina, óbvio, se possível, e o encaminhamento ambulatorial para o tratamento para o segmento com o urologista. Aqui são sugestões que eu coloco, anti-inflamatório, dipirona, associar opioide, se for necessário, se tiver uma dor forte, alfa-bloqueador, antiemético, COA, retorno ao PS, lembrar que o paciente deve retornar ao pronto-socorro, às vezes você orienta, volta com 15 dias. E o cara fica sofrendo em casa, eu sempre falo, se não estiver passando com o que eu passei para você de analgesia, é porque realmente é uma dor forte, então volta no pronto-socorro. Se tiver febre, orientar o paciente medir, orientar que é acima de 37,8, ou se tiver calafrio associado, ou piora do estado clínico. Agendar a consulta com o urologista, isso deve ser feito. E quais são as indicações de tratamento cirúrgico na urgência? Que aí é mais até para o urologista, mas para que vocês tenham conhecimento. Febre, leucocitose, cálculo obstrutivo, quadro clássico de pielonefrite obstrutiva. A gente vai derivar, vai instituir antibiótico terapia e vai passar um duplo J. Um cara que vem com dor refratária à analgesia, seja ela um cálculo de 3 milímetros ou um cálculo de 1,2, ele vai ser submetido ao tratamento. Se é um cálculo distal, médio ou até mesmo proximal um pouquinho mais baixo, a gente faz a uretero semirrígida, ou se é um cálculo mais alto, já parte para ureterolitotripsia flexível. O cálculo obstrutivo com ruptura de cálice, isso é mais em pacientes que fazem a tomografia com contraste, a gente consegue ver uma ruptura do fórnix, do cálice, isso vai ser indicativo de tratamento cirúrgico. Obstrução em rim único, obstrução bilateral e gestante com pielonefrite com dilatação associada, com ou sem cálculo, porque obviamente que a gente tem a possibilidade de ter cálculo, mas à medida que o útero gravídico vai aumentando, ele tem um componente obstrutivo, porque ele comprime o ureter, isso daí pode causar uma obstrução e vir a dar pielonefrite. Então, essa paciente que tem dilatação associada à pielonefrite com ou sem cálculo, ela pode merecer um implante do catéter duplo J. Aqui é como funciona, a gente entra transuretral, aqui é a visão interna da bexiga, a gente passa um fio guia, como esse amarelo aqui, pelo meato ureteral, adentra o ureter. Se o cálculo for pequeno, a gente eventualmente consegue pegar com um basket. Se o cálculo é um pouco maior, a gente tem que fazer a litotripsia com laser e depois faz o implante do catéter duplo J. Eu acho que é isso que eu tentei organizar para poder facilitar o atendimento do paciente com cálculo. Ô, Breno, beleza? Meu filho, parabéns, né? Muito didático. Acho que deixou bem claro a sintomatologia, deixou bem claro as opções de terapia, principalmente quando optar por qual terapia, né? O acionamento do especialista, né? E fechou com o fluxograma que a gente já tem aí como modelo para a gente montar o nosso protocolo. Eu acho que foi bem feliz. Só acrescentaria que você ficou assim, não, quando der alta, quando tem condições de dar alta, orientar ele, questão de controle da dor, mas acho que ele já tem que sair com essa alta, com a consulta marcada com o urologista, entendeu? Acho que acrescentar isso, já sair, a gente tem como fazer isso, né? A gente tem como deixar isso já amarrado e ele já receber a alta do hospital já com a consulta agendada.
E no mais, né, vou abrir para perguntas aí para o resto da turma, mas mais uma vez parabenizar. Obrigado. Realmente essa talvez seja uma dificuldade, até uma forma de como a gente seguir, porque o paciente ele quer facilidade. O cara vem com cálculo, que é uma dor de forte intensidade, ele já quer meio que sair tudo resolvido. E a gente, como instituição, no Hospital Primavera, tem como viabilizar isso. O paciente já sair sem a necessidade de ter que ligar, de ver se tem vaga com o urologista tal dia, já deixar muito bem amarrado. No pronto-socorro, ele já sai com a data e horário de consulta. Então, isso realmente facilita na condução desses pacientes. A palavra está franqueada aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Embora tenha sido bem didático e bem objetivo, mas se alguém tiver alguma dúvida ou queira ter minha opinião sobre alguma coisa, alguma experiência pessoal, fica à vontade. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Queria parabenizar aí o colega que fez a aula. Realmente excelente, Breno. E como plantonista, principalmente dos horários noturnos, eu queria saber, assim, esse implante de duplo J na urgência, por exemplo, como você mencionou, durante as madrugadas, até que ponto, assim, a gente deve entrar em contato realmente com o colega urologista de sobreaviso? Até que ponto dá para a gente esperar para a manhã seguinte, assim, porque existem algumas condições em medicina que realmente o tempo é tudo, como infarto, como sepse. Nessa questão específica do cálculo, o que é que você poderia me dizer assim, grosseiramente? Veja bem, Gabriel, assim, institucionalmente a gente ainda não tem um protocolo para definir como conduzir esses casos. Eu vou dar a minha opinião pessoal e eu acho que bom senso é a resposta dessa pergunta. O paciente que está bem controlado, que não tem sinais de sepse, que não está tendo uma deterioração dos parâmetros clínicos, eu acho que não há necessidade de um contato imediato. Eu acho sim que pode ser feito o contato no momento mais oportuno. Vamos dizer assim, é, fazendo assim um contraponto, eu acho que se você ligar em qualquer horário, o colega que está de sobreaviso, ele deve estar pelo menos apto e aberto à discussão de um caso. Às vezes você está com dúvida se é realmente isso mesmo que tem que fazer. E eu acho que essa é uma boa reunião para a gente treinar o time que está na frente. Mas, assim, eu acho que o contato imediato ele deve ser feito quando a conduta imediata ela vai fazer diferença no desfecho clínico do paciente. Por exemplo, o paciente que está morrendo de dor, você está fazendo dipirona, cetoprofeno, fez morfina, repetiu morfina, o paciente está urrando de dor no pronto-socorro, esse paciente deve ser avaliado pelo urologista com mais brevidade. Uma paciente gestante, que o impacto da realização da instituição do tratamento de modo precoce vai interferir inclusive em possibilidade de parto prematuro, eu acho que deve ser feito contato. Da mesma maneira, paciente com rim único, cálculo obstrutivo bilateral com disfunção renal, eu acho que essas situações nas quais foge do controle, o contato ele deve ser imediato. Agora, obviamente que a gente pode estabelecer um fluxo. Chegou tal hora, se o plantonista tiver com dúvida, liga. Eu acho que assim, é tudo combinado. E essa talvez seja uma oportunidade para a gente seguir na criação e aplicação do protocolo. Muito bem elucidado, colega. Muito obrigado. Só acrescentando, eu acho que é isso como o Breno falou, Gabriel. Nos itens lá que ele lista aí, inclusive rim único, paciente com infecção associada, dor refratária, paciente com pior importante da função renal, né? Você tem uma noção da creatinina de base, você vê uma lesão renal evidente,
que é o que está lá de quando acionar, eu acho que tem que acionar, nem que seja para o colega orientar e dizer, não, tudo bem, vai fazendo isso, que eu vou chegar a tal hora e vou resolver a situação a tal hora. Então, não, realmente eu vou adiantar porque é rim único, já tem alteração de função renal, não vou perder tempo com esse paciente. Então, assim, eu acho que o contato com o colega, daquelas indicações, mas a gente vai fechar isso bem no protocolo, bem pensado. Esse questionamento da madrugada, ele sempre aparece, né? Porque a gente sabe que durante a semana, no horário comercial, por exemplo, as especialidades sobre aviso, elas estão mais próximas a gente, literalmente falando, seja porque estão na instituição ou porque tem possibilidade de chegar em pouco tempo. E na madrugada, a gente sabe que a gente deixa realmente para os casos mais emergenciais de verdade. Mas a gente vai fechar esse protocolo. O Breno já falou bem aí, já deixou já rascunhado aí esse fluxograma e a gente pode acrescentar esse detalhezinho aí. A palavra continua franqueada, pessoal. É hora de perguntar, tirar dúvida ou falar alguma coisa da experiência aí pessoal de cada um. Bom, se os que estão presentes aí não levantaram a mãozinha nem nesse que anunciaram por áudio, então eu vou agradecer o Breno aqui. Breno chegou tão apressado de uma reunião para cá que não deixou nem eu apresentar ele. Breno é urologista, ele faz parte do nosso grupo, está aí atuando no centro cirúrgico, né, Breno, lá no Hospital Primavera, e tá ajudando a gente aí. Ele tive contato recente com ele com alguns pacientes e a gente compartilhou essa questão da dúvida em relação à atuação da especialidade, principalmente do emergencista no paciente com cólica renal, que nesse período do ano, inclusive, vai ser uma coisa cada vez mais frequente, né? O verão vai chegando, menos líquido, maior sudorese, maior propensão à cólica, a migração do cálculo. E aí é bom a gente alinhar isso aí, nossa conduta. Aproximar as equipes, padronizar nosso atendimento e oferecer, claro, para o nosso paciente que a gente tem de melhor, né? Na instituição, como ele mesmo falou, se a gente tem uma instituição com todos os recursos que existem para dar o melhor atendimento, então vamos aprender a usar tudo, né? Então, Breno, meus parabéns e fica com você aí as palavras finais. Obrigado, Silas. Obrigado, pessoal, aí pela presença. Eu estou agora como gerente do paciente cirúrgico, do centro cirúrgico, gerente médico, e a gente está tentando melhorar a experiência do paciente. Ele tem um atendimento seguro, que a gente tenha fluxos e padronizações, mas eu acho que o mais importante para a gente poder chegar num nível de excelência além de definir protocolos, começar a comunicar melhor, a gente se comunicar entre a gente melhor. Então, às vezes, um contato telefônico pode ser muito ruim quando o plantonista ele não passa adequadamente o caso ou não colheu determinada informação, mas também pode ser ruim porque o colega de sobreaviso não atendeu da melhor maneira, não se mostra solícito. Então, acho que melhorar a comunicação é um desafio aí para a gente, para melhorar a questão de experiência do paciente. Mais uma vez, obrigado, Silas, obrigado, Vivi, aí, que está coordenando o CEP. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Estou sempre por aí no corredor do hospital. Ok, pessoal, agradeço a todo mundo que está aqui presente, e quem não pôde, depois já está disponível a aula lá no nosso canal do YouTube, e em breve nosso protocolo aí vai ser passado para todo mundo. Obrigado, Breno, obrigado a todo mundo, um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, obrigado, professores.